Este é um daqueles assuntos que eu estava querendo trazer aqui no canal já faz um bom tempo, então vamos lá. Olá você que está assistindo a este vídeo, como vai? Seja muito bem-vindo ao canal Leitura em Imagem e eu me chamo Rafael Solon. Hoje eu vou trazer um tema um pouco mais amplo. Neste vídeo vamos falar sobre todos os live actions que foram feitos até agora sobre a grande saga que foi criada pelo George Lucas. Então, basicamente, neste vídeo eu não vou trabalhar as animações, como por exemplo o Clone Wars e o Star Wars Rebels. Então, este assunto pode ficar para outro vídeo. Eu gostaria de trabalhar todo o conteúdo que foi visto no cinema e também nas séries de TV de Star Wars até o presente momento de uma forma cronológica. Agora, antes de falar sobre o Star Wars em si, é importante lembrar de algumas das inspirações que estão muito destacadas nesta obra que foi construída. A primeira delas é o Duna, do Frank Herbert. Sim, nós podemos ver o quanto a literatura do Frank Herbert foi muito importante para a construção do universo de Star Wars. Nós podemos ver muitos elementos como a voz, que é um poder que existe no universo de Duna, e que lembra muito a força e até o poder dos Jedi, o Mind Trick deles, né? Então nós podemos ver essa inspiração muito clara. O próprio planeta desértico de Duna é algo que serviu muito de inspiração quando foi feito o filme Star Wars, Uma Nova Esperança, né? Os eventos em Tatooine são muito bem destacados com isso. Então o próprio George Lucas ele tem esse flerte com a ficção científica e ele pegou um dos melhores romances de ficção científica já escritos. Outro ponto que eu acho muito importante destacar para a construção desse universo é o quanto George Lucas se inspirou na cultura oriental. Por que eu estou falando isso? Ele mesmo já deixou muito claro o quanto o Akira Kurosawa foi muito importante para o trabalho dele como diretor. Então, obras como Os Sete Samurais, Rashomon, Throne of Blood, entre outros filmes do Kurosawa que tocam nesse tipo de assunto, na cultura samurai, é algo que o George Lucas fez questão de trazer. Até porque quando nós vamos analisar o Jedi, de uma certa forma, ele tem um misto que lembra muito o samurai, assim como também traços que lembram muito a filosofia budista, que lembra muito o shintoísmo, que também é uma tradição típica da cultura japonesa, o conceito de força, um elemento que está presente em todo o universo, uma coisa espiritual que conecta todos os seres. Isso é muito pautado no shintoísmo e no budismo. Então fica muito claro o quanto George Lucas também se inspirou na cultura e na filosofia oriental para a construção deste universo. Vamos lá. Tocando nesses pontos que já foram destacados especificamente, vamos falar sobre a cronologia de Star Wars e dos live actions. Lembrando também que tem outras dicas que eu vou passar para vocês, inclusive aqueles que gostam muito de jogos, como o Knights of the Old Republic, que é um RPG que é muito focado no passado, antes dos eventos do Ameaça Fantasma, e que é excelente para trabalhar personagens como Darth Revan e também a construção de um período até a República, como nós conhecemos nesse universo. Logo, existem muitos livros, muitos quadrinhos que já foram trabalhados em Star Wars, que servem muito como base para nós entendermos eventos que aconteceram antes do primeiro filme. Assim como também a origem dos Sith, a origem dos Jedi, como é que essas duas filosofias de vida, digamos assim, elas lidam com a existência, né? É claro que os Siths, eles são de uma certa forma muito mais pautados no materialismo. Eles são sedentos por poder, eles são egoístas, gananciosos. Os Jedi, eles são altruístas, eles não se preocupam com os bens materiais de uma certa forma. Então, nós podemos ver o quanto essas duas filosofias no universo de Star Wars são muito importantes para a construção das características de cada um dos personagens. Vamos focar agora no primeiro filme, A Ameaça Fantasma, em que é introduzido o personagem do Obi-Wan Kenobi e do Qui-Gon Jinn, ambos interpretados pelo Ewan McGregor e pelo Liam Neeson. E eu tenho que admitir que este filme é um dos meus prediletos da trilogia que o George Lucas fez, da trilogia prequel. Prequel porque são eventos que se passaram antes da trilogia clássica, ok?
A história do Ameaça Fantasma em si, ela é uma história muito simples, porque é focada no conflito com a Federação do Comércio, que está criando uma certa discussão com o Senado Galáctico. E essa treta, né, com a Federação do Comércio é o que vai desencadear os eventos do filme. E neste filme é introduzido o personagem que, de uma certa forma, é central na trilogia, que é o Anakin Skywalker, né? Então, a figura do Anakin na infância é muito destacada neste filme. Também é introduzido o personagem Darth Maul, que, por sinal, ele é muito importante, eu diria, até nas animações, porque acontecem certos eventos com ele nas animações que não foram exploradas no cinema. Mas é claro que eu vou falar um pouco mais dele em um outro filme especificamente. Então, o Ameaça Fantasma, ele tem essa história bem simples do conflito com a Federação do Comércio e desses Jedi que estão, e desse grupo de Jedi que estão escoltando a Amidala, né, que é interpretada pela Natalie Portman, né? Eu gosto muito da Natalie Portman na trilogia. Ela entrega um potencial dela, muito bom. Ela é uma boa atriz. Então agora vamos falar um pouco sobre, de uma forma bem simples, do Ataque dos Clones. O Ataque dos Clones ele já se passa alguns anos depois, né, dos eventos do Ameaça Fantasma. Aproximadamente entre 7 a 8 anos, nós vemos o Anakin Skywalker, ele, digamos assim, saindo da adolescência para a vida adulta, e nós vemos o quanto ele é imaturo, o quanto ele é negligente, o quanto ele é irresponsável, hiperativo. São certos traços muito importantes para mostrar que viria ele a tornar-se futuramente. Essa característica muito emotiva do Anakin é algo muito importante para o personagem, e eu diria que o Ataque dos Clones trabalha isso muito bem. O quanto ele é impulsivo, o quanto ele se deixa levar pelas emoções, e o foco da narrativa gira muito no núcleo do Anakin Skywalker com a Amidala, ou Padme, né, que é chamada também, juntamente com a construção dos clones, que viria a ser essa arma de guerra que foi feita para servir à República. Então, nós podemos ver que esse filme também trabalha uma conspiração nos bastidores, através de um antigo Jedi que foi para o lado negro, que é interpretado pelo Christopher Lee, que é excelente nesse papel, né, que é o Conde Dooku. Então, a trama do Ataque dos Clones é muito focada exatamente nesse conflito desse Jedi que foi para o lado negro e que ele está liderando uma resistência juntamente com a Federação do Comércio, que nós vimos no filme anterior. É claro que fica muito subentendido que tem uma figura misteriosa que está trabalhando nos bastidores para construir todos esses eventos. Algo que vai ficar muito óbvio no A Vingança do Sith, que, na minha opinião, é o melhor da trilogia do George Lucas. Então, vamos focar no A Vingança do Sith. Um breve resumo desse filme é que ele, basicamente, conta quem era a figura que estava arquitetando todos os eventos do Ameaça Fantasma e Ataque dos Clones, que é nada mais nada menos do que o senador Palpatine, que na época dos eventos do Ameaça Fantasma era um senador da República, e ele arquitetou todo um plano bem mirabolante para conseguir tornar-se o Supremo Chanceler. Ele conseguiu o cargo mais importante da República e, de uma certa forma, ele tornou-se o poder no Senado. Esse filme, ele mostra o quanto o Palpatine arquitetou todo um plano para jogar o Senado, para jogar o governo galáctico contra os Jedi. E é o que eu mais gosto nesse filme, é essa trama que não é tão política, mas é mais a construção dos personagens que nós viríamos a adorar na trilogia clássica. Esse filme é o ponto de cisão que mostra o quanto as emoções do Anakin Skywalker foram o prato cheio que o Palpatine utilizou para converter ele para o lado negro da força, e também mostra o quanto isso foi o que causou também a separação dele com a própria família, causou a destruição da própria família em si. Na minha opinião, é o melhor filme, assim, digamos, dessa trilogia. Não é o meu favorito, mas ainda assim ele traz o cerne, a essência. Chega até ser uma coisa bem teatral, mostrando o processo de corrupção de uma criança, né, que era muito bondosa e acabou cedendo por causa do egoísmo, por
causa das emoções, por causa da ganância. Então, A Vingança do Sith é um filme excepcional. Eu diria que esse foi o filme que me fez entender o universo de Star Wars, porque quando eu assisti o Ameaça Fantasma e o Ataque dos Clones ainda ficava um pouco vago, e eu ainda não tinha assistido a trilogia clássica dos filmes. Quando eu assisti o A Vingança do Sith, agora fica muito mais claro entender a trilogia clássica, porque na época que passava Star Wars muito na TV aberta, os filmes eles lançavam fora da ordem, ou eu não conseguia acompanhar a ordem específica. Então o primeiro filme de Star Wars que eu assisti foi o Retorno de Jedi, de uma certa forma. E o Retorno de Jedi não me fez entender a obra por completo, até porque era o último filme, né? Então, quando eu entrei em contato com Star Wars pela primeira vez, eu assisti fora da ordem. É muito difícil assistir Star Wars mesmo, mas hoje em dia eu recomendo que vocês assistam na ordem cronológica, porque as peças vão se encaixando com muito mais facilidade. Ou então vocês podem fazer exatamente como eu fiz, que eu assisti A Vingança do Sith no cinema e eu disse, caramba, as peças agora se encaixam. Esse filme é o ponto de partida para os eventos da trilogia clássica. Ou vocês podem assistir o Ameaça Fantasma e Ataque dos Clones, porque, acredite, o A Vingança do Sith, ele junta o quebra-cabeça por completo desse universo que foi feito no cinema. Agora, eu acho muito importante falarmos desse intervalo de tempo que acontece entre o episódio 3 e o episódio 4. Lembrando que agora vamos falar de algumas das obras que a Disney já fez, né? Porque a Disney comprou os direitos de Star Wars do George Lucas, então hoje eles são detentores dessa marca, né? Dessa marca tanto para o cinema quanto para a série de TV. Então vamos lá. Eu preciso falar do famigerado Han Solo. Sim, esse filme é um filme muito problemático, ele teve muitos problemas no processo de filmagem, e de fato foi um filme que desagradou muito aos fãs de Star Wars. Eu ainda consegui extrair coisas boas desse filme, mas o saldo dele de fato é muito negativo. Eu diria que é um dos filmes de Star Wars que eu menos gosto, sem sombra de dúvida, o Han Solo. Porém, ele traz algo muito das animações, né, muito do universo expandido, que é o que aconteceu com o Darth Maul. Em um determinado momento no filme, fica subentendido que o Darth Maul ainda está vivo, e a primeira vez que isso foi trabalhado foi na série de Clone Wars, ok? Então é algo muito importante esse retorno do Darth Maul, porque ele é uma figura muito importante nas animações. Nos filmes é mais no Ameaça Fantasma e no final do filme Han Solo. Então esse foi o ponto positivo que eu gostei do filme. Ainda assim é uma história muito simples, contando como ele conseguiu a Millennium Falcon, como é a história dos Parsecs que ele conta na Nova Esperança. Então ainda assim ele é um filme que você pode assistir, mas eu não diria que ele seja tão essencial de ser assistido. E também tem aquela piada da origem do nome dele, né? Solo. Eu podia até fazer um trocadilho, porque o meu nome é Solon, se eu tirar o N fica Solo, Rafael Solo. Então eu posso ser um parente do Han Solo. Mas vamos lá. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que eu diria até que o ator que interpreta a versão jovem do Harrison Ford, ele faz um grande esforço para entregar a essência do contrabandista, do malandro, que são características do Han Solo. Mas ainda assim, ele é assistível, mas não é tão importante, eu diria, para a cronologia. Outro filme que eu acho muito importante de destacar, e esse sim é muito relevante para a saga Star Wars, é o Rogue One. O Rogue One foi um grande acerto da Disney no cinema. Eu diria que foi o melhor acerto que a Disney fez no cinema, comparado com tudo que eles fizeram até agora. Rogue One, ele é um filme que, de uma certa forma, conta os eventos que aconteceram aproximadamente uma semana, alguns dias antes do episódio 4, Uma Nova Esperança, ok? Então, os eventos do Rogue One são muito relevantes para conectar o terceiro e o quarto filme. Ele, de uma certa forma, faz com que você se sinta muito imerso em como a rebelião conseguiu adquirir os planos para destruir a Estrela da Morte. Essa é a história do filme. E é muito bem contada. E tem um puta fanservice. O fanservice desse filme, envolvendo o Darth Vader, é muito grande. Agora,
Antes de falar do Rogue One, é importante destacar uma série que está passando atualmente no Disney Plus, que é o Obi-Wan Kenobi. Essa série do Obi-Wan Kenobi, ela, por ainda estar acontecendo, eu não vou trabalhar muito ela nesse vídeo. Mas é importante destacar que Obi-Wan Kenobi, ele se passa 10 anos após os eventos de A Vingança do Sith, e ainda assim, ele se passa alguns anos, muitos anos eu diria, porque Luke e Leia ainda estão crianças, dos eventos de Rogue One. Então é importante destacar que Obi-Wan Kenobi, ele está centrado nesse intervalo de tempo. Eu diria que os eventos de Han Solo e de Obi-Wan Kenobi é como se eles estivessem, de uma certa forma, muito conectados no presente dos eventos. Porque o Han Solo, se nós analisarmos, ele é muito mais velho do que o Luke e do que a Leia na trilogia clássica. Então ele está com aquela idade muito jovem, é até coerente com os eventos. Mas eu diria que Obi-Wan Kenobi, ele se passa antes de Han Solo, aí depois vem Han Solo e depois o Rogue One. Então, para ficar de uma forma muito mais organizada esse intervalo de tempo dos live actions, né, eu recomendo que seja assistido da seguinte forma: A Vingança do Sith, no caso seria a série Obi-Wan Kenobi, Han Solo e depois o Rogue One, porque fica muito mais coerente de uma forma cronológica com os eventos e com a idade dos personagens. Agora vamos para a trilogia clássica. A trilogia clássica, Uma Nova Esperança, por ser o primeiro filme de Star Wars, dispensa comentários, né? Ele foi o que fez essa obra ficar tão famosa. E ainda assim, hoje em dia, você assistir ele, é um filme muito datado, de fato. É claro que fizeram umas versões remasterizadas e com alguns efeitos especiais extras, que o próprio George Lucas escolheu. Então, aqueles que puderem assistir a versão remasterizada vão até ter um apreço muito maior. É claro que ele fez algumas modificações que desagradou os fãs mais conservadores ou os fãs que são muito mais apegados ao material original. Então fica a critério de vocês. Vocês podem assistir o original, com a qualidade que foi feita da época, ou podem assistir a versão remasterizada, que só traz algumas modificações tecnológicas que são até boas, não são de todas ruins, né? Porque esse foi o projeto que o George Lucas fez exatamente na época que ele tinha concluído a trilogia Os Prequels. Aí ele lançou essa versão remasterizada, digitalizada, com novos conteúdos de CGI, e colocou no filme original. E de fato foi essa versão que eu assisti, e eu gostei, e é até que eu recomendo que vocês assistam. É claro, fica a critério de cada fã. Lembrando que a polêmica do tiro do Han Solo é algo que eles modificaram nesse filme, então depois virou uma piada, né? Han shot first. Então tem algumas coisas que são muito interessantes de serem vistas, tanto no original quanto na versão remasterizada. Mas eu recomendo a versão que traz muito mais CGI, muitas modificações, porque fica mais acessível para o público hoje em dia. É muito mais fácil você encontrar esse material em mídia digital e mídia física, ok? Os eventos de Uma Nova Esperança é introduzido o grande herói da trilogia, que é o Luke Skywalker, né? E juntamente com a princesa Leia Organa e o Han Solo. Esse trio é a marca, é o cerne da trilogia, juntamente com a presença do mentor, o Obi-Wan Kenobi, já apenas nesse filme. Lembrando que o George Lucas também ele entrou em contato com a jornada do herói, do Joseph Campbell. Então é uma trilogia que pesca todos os elementos da jornada do herói. Ainda assim, existem coisas que eu vou falar no próximo filme, que são muito relevantes. E também temos a figura do Anakin Skywalker, que no final dos eventos de A Vingança do Sith se tornou o Darth Vader, e que vai ser, de uma certa forma... É engraçado, porque quando a gente assiste Uma Nova Esperança, fica muito subentendido que o Vader é controlado pelo grande Moff Tarkin. Então, o Tarkin, de uma certa forma, é o grande vilão do filme, e o Vader é só o que está servindo a ele. Então fica muito subentendido que o Vader pode ter feito alguma coisa que desagradou o Imperador, e consequentemente é por isso que o Tarkin está no comando. Eu até espero que isso seja trabalhado, e acredito que o universo expandido de Star Wars, seja nos livros ou quadrinhos e afins, já deve ter trabalhado essa questão. É claro que
eles também podem fazer isso na mídia live action, né? O quanto que o Darth Vader também ele ficou, digamos assim, mais renegado aos olhos do Imperador Palpatine. Pode até ser que a série Obi-Wan Kenobi trabalhe isso, de uma certa forma. Eu estou muito ansioso por essa série porque ela está trazendo muito fanservice. Excelente. Então, a história do A Nova Esperança é focado nesses 3 grupos de heróis, no mentor, a morte do mentor e depois, nos eventos do final do filme, a vitória da rebelião contra o Império. Uma vitória que eles não têm há muito tempo, quando eles conseguem destruir a Estrela da Morte, que é a arma de destruição em massa do Imperador Palpatine para dominar a galáxia. Lembrando que nesse filme também fala que o Senado Galáctico ele foi dissolvido, ou seja, a República caiu definitivamente. Ela já tinha caído, mas o pouco que existia da República foi deteriorada nesse filme. E o Império se consolidou como um todo. É um filme muito bom para trabalhar essas questões de república, imperialismo, então ele tem uma pegada muito boa, Uma Nova Esperança. Agora vamos para o Império Contra-Ataca, que para muitos é o melhor filme da trilogia clássica. Eu admito que ele é o mais impactante mesmo, porque é nesse filme que nós temos a grande reviravolta de que o vilão, na verdade, era o pai do Luke e da Leia. Tem a célebre frase que é o "No, I am your father", né? Que até muita gente confundia com Luke, I'm your father, mas isso aí foi um erro, né? Foi uma coisa que foi criada na internet de uma certa forma, mas o original ele fala "No, I'm your father". E é claro que essa frase, esse momento é tão marcante no cinema que é muito impactante, né? Essa reviravolta, né? De dizer que na verdade o antagonista, o arqui-inimigo é o pai dos protagonistas da trilogia. Então temos umas coisas também bem conflitantes, bem edipianas, né? Que o George Lucas ele trouxe, né? Também na construção. Lembrando que George Lucas ele é o que consolidou esse universo. É claro que ele também teve a participação de muitos mentores, muitas pessoas que contribuíram para tornar Star Wars o que é hoje. Então não foi um trabalho apenas de um homem só. Ele também teve ótimos conselheiros, ele também teve pessoas que contribuíram para elevar o universo expandido. Esse filme, por exemplo, foi dirigido pelo professor de cinema da faculdade que o George Lucas foi aluno. Ele pediu para o próprio professor dele dirigir o filme. E é nessa hora que a gente vê a diferença, né, entre o mestre e o aprendiz. Porque tem alguns detalhes que ele coloca. Por exemplo, uma coisa que é muito importante é o Darth Vader segurar o sabre de luz com apenas uma mão. Algo que o George Lucas criticou fortemente na época. E o próprio diretor ele disse, eu estou mostrando o quanto ele está numa posição de poder muito mais elevado. Ele literalmente está brincando, lutando com o filho Luke Skywalker nos eventos finais do filme, apenas segurando o sabre com uma das mãos. É um detalhe muito simples, mas é muito marcante. Lembrando que também existem muitos documentários que falam sobre a construção, né, da trilogia clássica, da trilogia prequel, e é muito bom também assistir esse conteúdo. Vamos agora falar sobre o episódio 6. O episódio 6 é o encerramento da trilogia, mostrando o quanto o Luke está dedicado a trazer o pai de volta para o caminho da luz, né, para o caminho Jedi. Então, o título do filme ser O Retorno de Jedi fica até uma coisa meio ambígua. Pode estar falando tanto do Luke quanto do próprio Anakin Skywalker, porque no final do filme é isso que ele consegue. Ele consegue tirar o pai do lado negro da força. Então, esse filme, ele é muito bom, eu diria. Mas é claro que ele não é superior ao Império Contra-Ataca. Mas como encerramento, ele é muito bom de ser assistido. Tem os Ewoks, né? Os Ewoks é aquela coisa, ou você ama ou você odeia. Mas ainda assim não me atrapalha os Ewoks. Tinha toda uma narrativa dizendo que o planeta ia se passar no de Chewbacca, o que seria coerente, né? Porque seria uma coisa muito mais, seriam criaturas gigantes, né? Que iriam lutar contra os Stormtroopers do Imperador. Mas ainda assim é um ótimo filme, é um ótimo encerramento da trilogia, mostra o quanto o Luke conseguiu convencer o pai no final, o Imperador é destruído e a galáxia, né, é salva do imperialismo e a nova república vai ser consolidada.
Agora, vamos falar de uma série muito importante que é o The Mandalorian, que também está disponível no Disney Plus. E essa série, que já tem a primeira e a segunda temporada, ela se passa realmente após os eventos do Retorno de Jedi. Então nós estamos acompanhando o início da Nova República e ainda assim existe os vestígios do Império na galáxia. E o legal é que essa série traz muito do universo expandido, mais especificamente das animações. Temos a Ahsoka Tano, que já foi mostrada. Existe menção ao Thrawn, que é da trilogia Troll, do Timothy Zahn, que para muitos é o verdadeiro episódio 7, 8 e 9. Que de fato era o que devia ter sido, né? Mas a Disney decidiu seguir um caminho completamente diferente. E eu vou falar muito disso logo em seguida. Então, além de The Mandalorian, também tem The Book of Boba Fett, que está conectado com os eventos de Mandalorian, e também fala um pouco desse personagem, que é o Boba Fett, que foi apresentado no Império Contra-Ataca e no Retorno de Jedi, que basicamente é um mercenário que trabalhou para o Império, e nós vamos acompanhar um pouco mais do passado desse cara, lembrando que ele tem conexão também com os clones, que aparecem na prequel de Star Wars, mais especificamente no filme Ataque dos Clones. O Boba Fett ele é mencionado no Ataque dos Clones, juntamente com seu pai, Jango Fett. E nós vemos que ele é um clone do próprio Jango Fett, assim como todos os clones que posteriormente trabalharam para o Império. É claro que acontece uma separação entre o exército dos clones e um exército que era contratado pelo Império. Eles aos poucos vão abandonando os clones e vão contratando pessoas para participarem do Império durante os eventos do episódio 3 e do episódio 4. Então vamos lá. Essas duas séries são muito importantes, The Mandalorian e Boba Fett, para entender o que aconteceu após os eventos do Retorno de Jedi. Também tem um outro filme que é muito importante, que é o Caravana da Coragem. Eu não podia deixar de falar dele, que é um filme um pouco mais infantil, que é focado nos Ewoks. Esse filme também é uma pérola, é muito difícil de ser encontrado, o Caravana da Coragem, mas também fica a dica. Ele é um filme muito mais leve, muito mais focado, né, nessas criaturas fofinhas do universo Star Wars, mas vale a pena. Para quem é fã, vale a pena assistir. Não diria que ele seja tão relevante, né, como o próprio Han Solo, mas ainda assim, vocês podem assistir se quiser. E agora vamos falar da polêmica trilogia que a Disney fez, que é O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker. Pra mim é muito dolorido falar desses filmes, porque eu gosto muito do Despertar da Força, ele é um filme excelente, ele é um puta fanservice, ele é um retorno triunfal, ele traz o filho do Han Solo com a princesa Leia, a Leia Organa, né, que agora ela tem um papel muito mais importante na Nova República, e dessa vez existem novos termos, né, que é a resistência e também a contrapartida dos remanescentes do Império, né? Que é a Nova Ordem, né? Então, o foco dessa trilogia é na Resistência e a Nova Ordem. E como a Leia, ela tem um papel muito importante também, assim como o Han Solo. E nós temos um novo vilão, que é o Kylo Ren, que depois nós descobrimos que ele, na verdade, é o neto do Darth Vader, né? Do Anakin Skywalker. E o quanto ele é uma figura muito trágica, ele é muito bem trabalhado nesse filme. Eu gosto muito do Kylo Ren. Nós temos a figura da Rey, né, que é interpretada pela Daisy Ridley. Então, dessa vez eles tentaram fazer algo equivalente à trilogia clássica, que pegaram a Rey, o Finn e o Poe. O Poe é um piloto da Resistência, o Finn é um ex-Stormtrooper do Império, e a Rey é uma sucateira que mora num planeta chamado Jakku. Então, o foco dessa trilogia nova está centrado nesses três lutando contra a Nova Ordem, que é controlada pelo Kylo Ren. E também por uma figura misteriosa chamada Supremo Líder Snoke, que tem alguma ligação com o Imperador. Mas o que me faz desgostar muito dessa trilogia é que ela é muito esquizofrênica mesmo, no sentido, temos o Snoke, é legal porque não fala quem é ele no primeiro filme, temos o Kylo Ren, que sabemos quem é, existe a morte do Han Solo pelo próprio filho, que é uma cena muito pesada, essa morte em grega, tragédia grega, muito foda,
E o filme é sensacional mesmo. Você gosta dos personagens, você se sente confortável voltando para esse universo. E termina com o Luke Skywalker velho, né? Mas a trilogia começa a ficar muito complicada quando o Rian Johnson ele entra na direção e ele faz uma subversão do que foi apresentado no episódio 7 e teve todo o aval da Disney. A Disney ficou muito ciente disso. Então, Os Últimos Jedi, que eu vou falar agora, ele é um filme que divide muito os fãs. Tem os fãs que amam, tem os fãs que odeiam. Eu ainda considero um filme ok. Ele é um filme ok. Na época eu tinha detestado muito, mas hoje eu acho ele um filme ok. É bom de ser assistido. Pra você ver, né, que nós vamos mudando com o tempo. É claro que eu sinto que essa incoerência da narrativa entre o 7 e o 8, ela causa muita complicação. Primeiro, eu não diria que trabalha muito bem o fator do Luke estar tão isolado. Eu gostei do Luke ele desistir de ser um Jedi, isso é muito legal. Eu queria que fosse mais trabalhado no filme, mais do que o núcleo do Finn e do Poe. E tem toda essa parte do cassino com os alienígenas, tem essa fuga que eles estão tendo que lembra muito Star Trek, né? Que não é uma fuga na velocidade da luz, é uma fuga bem simples. Então, ele é um filme, e também ele é um filme que ele tenta trazer algo de novo, né? No sentido de a força é algo que está em todos nós. Não existem aqueles que são os potenciais, os especiais. É uma mensagem muito bonita, porque parece até que é uma coisa bem aristocrática, né? A escolha que o Jedi faz para saber se aqueles são potenciais para desenvolver a força. Ainda assim, é um filme que é bom de ser assistido, mas eu tenho muitas ressalvas com ele ainda. O problema é que nesse filme, o Supremo Líder Snoke ele é morto. Também é dito que a Rey ela é uma personagem que é só uma pessoa comum, então não existe nenhum mistério. Existia toda uma teoria se ela estava conectada com a família Skywalker ou coisa do tipo. É claro que a ideia da Rey ser uma pessoa comum eu achei legal, ela é boa. Agora, a morte do Supremo Líder Snoke e também não explicar muito quem é esse cara, isso pecou um pouquinho. Foi uma coisa que eu achei desnecessária, entendeu? Então, eu tenho ainda algumas ressalvas com esse filme. Mas ainda assim, ele vale a pena ser assistido. Eu diria que essa trilogia da Disney é melhor até esquecer. Porque ela começa muito boa, ela subverte no 8º filme, e ainda assim, tem coisas que eles não explicam, ou simplesmente dizem, não, a nossa heroína ela é só uma pessoa comum, e o Supremo Líder Snoke é só um cara que trabalhava com o Imperador e pronto. E quem vai tomar o controle é o Kylo Ren. Aí ficou essa confusão na Disney, foi todo um processo para contratar J.J. Abrams de novo, que fez o 7 para o 9, e ele fez o famigerado A Ascensão Skywalker, que venhamos e convenhamos, foi uma ideia muito ridícula, desnecessária trazer o Imperador Palpatine de novo, e depois fica subentendido que ele não é o verdadeiro, é um clone. Isso é algo que eles trazem do universo expandido, dos quadrinhos, né, e por aí vai, e afins. Mas ainda assim foi muito mal executado esse retorno do Palpatine. Aí depois tem toda essa ideia é um pouco ridícula de que a Rey ela é neta do Palpatine. O Imperador Palpatine teve filhos. Isso é algo que nunca foi citado nos live actions, e do nada eles jogam essa informação. Aí ficou realmente uma coisa muito desnecessária. Temos o conflito final da Rey com o Palpatine, o Kylo Ren ele volta pro lado da luz, algo muito Darth Vader, sabe? Você vai vendo, não é tão original. Esse filme não é tão original, não traz nada de novo. Então foi algo muito difícil. Foi o que eu falei, eu sinto que faltou conversa, faltou planejamento para que o 7, 8 e 9, as histórias elas fizessem sentido. Teria que trazer uma bancada de roteiristas para fazer uma trilogia que fizesse sentido lógico. Mas você sente que parece que cada diretor fez a sua visão. Foi isso que fizeram. Cada diretor fez a sua visão, o J.J. Abrams trouxe a sua visão, o Rian Johnson a dele, e J.J. Abrams, no terceiro filme, ele desconsidera tudo que o Rian Johnson fez. É quase uma briga de diretores, essa trilogia da Disney. Então tem que ter um pouco mais de planejamento para fazer uma continuação, caso eles venham a fazer o episódio 10, 11 e 12. E eu diria que vai ter que jogar muita coisa fora.
muita coisa fora dessa trilogia. Eles vão ter que jogar para fazer algo de novo. Vai ser desafiador, mas pode ser que eles acertem. Eu diria que eles estão acertando nas séries de TV. É claro que pode acontecer de a Disney também ficar um pouco saturada com Star Wars, assim como a gente está vendo isso acontecer com os filmes da Marvel. Bom, pessoal, esse foi o meu conteúdo falando sobre cada um dos live actions de Star Wars até o presente momento. Lembrando que a série do Obi-Wan, ela atualmente está no seu terceiro episódio, ela vai ter 6 episódios, e pode ser que algumas das informações que sejam trazidas nessa série sejam muito importantes para conectar os eventos do episódio 3 ao 4, ou inclusive dos filmes Han Solo e Rogue One. Então fiquem de olho, porque eu estou gostando muito do fanservice que eles estão fazendo nessa série. O retorno do Ian McGregor está excelente, e do Hayden Christensen também. Bom, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Esse vídeo ficou muito longo, admito, mas o importante é trazer um conteúdo muito diversificado, muito amplo, sobre essa paixão de muitas pessoas que é Star Wars. Um forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!